Então, ele é uma das patologias mais ingratas, porque até ele ter manifestações, muitas vezes você tem que estar no estágio muito avançado para dar manifestação. Mas a pneumonia, como a professora falou, e na pneumonia você teria, diferente da tuberculose, um quadro mais agudo. Então, isso que o Ricardo fala é fundamental, é a história. Quando a gente fala, não vou examinar, é sem antes conversar com eles, como começou a história dele, porque isso vai direcionar. E vocês que estão começando, vão auscultando coração e pulmão de todo mundo para vocês perceberem o normal. Uma vez sabendo o normal, vocês vão identificar a alteração. Porque a alteração é o desvio da normalidade, só isso, né? Perfeito. Tá? Olá. Aqui nós temos também outra escuta, só que essa, cara, realmente é uma escuta que a gente tem nas patologias. Os escutores creptantes finos são escutados principalmente no final da inspiração. Eles não se modificam com a tosse, sim, não se modificam com a tosse, e modificam a posição. O principal pensar deles aqui é o tipo de patologia relacionada, que normalmente é fino, é pela passagem rápida de ar pelo pulmão. Tá? Normalmente são pneumonia lombar, fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca, por hipertensão pulmonar e bronquiolite. Sobre os sopros falando um pouco agora sobre som, se trata principalmente de sons quando a gente tem um líquido ali, um edema pulmonar, a gente tem uma congestão. Quando o ar ele passa pelo líquido, ele vai fazer bolhas, e por isso você vai ser um som bolhoso mesmo. Como eu estava dizendo aqui, a congestão pulmonar, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, e principalmente o início da inspiração e expiração. Altera com a tosse e não modifica a composição. O tipo de som é semelhante a bolhas, eu já tinha falado. Esse som aqui do estetoscópio fino é fino, tipo, o próprio nome já diz. Pode passar. Agora, deixa eu só uma vez. Na fibrose pulmonar, vocês têm a são só discutíveis. Como é que é o estado na fibrose pulmonar? Tenho certeza que aquilo é uma fibrose pulmonar. Ele é descrito como fecho de vélcro. É como se você abrisse um vélcro. Você coloca o esteto em uma paciente, vamos supor, com queixa de espinéia, tem uma esclerose sistêmica, tem uma doença que propicia a fibrose pulmonar. Quando você coloca o esteto ali, principalmente nas bases, até mais em cima, é como se você estivesse abrindo um vélcro. Tá? É só para fazer a diferenciação. Porque, como a professora falou, claro, o creptante seria descrito basicamente isso aqui, né? Creptar do cabelo, né? Agora, já o da fibrose pulmonar é característico. Isso é prova no livro e na vida. Vocês vão encontrando, vocês vão reconhecer. Deixa eu só fazer um comentário sobre crepitação e não crepitação. Creptante e bolha. Parece que a visão que se tem hoje que subcreptante, creptante, não vai fazer muita diferença. Eu acho que grossa, no final daí, não vai fazer diferença. Tem secreção no violão. Ponto. Segundo, as bolhas, que são quase, o edema agudo dos pulmões. A gente viu doentes, eu já vi doentes, assustador. Eles como se estivessem afogado. E você não precisa nem escutar. Você via distante, o cara afogado, como se estivesse cheio d'água. E realmente a sensação era essa, de um afogar de tanto líquido no espaço intra-alveolar. Então esse é grave, é o edema agudo dos pulmões, enfim, são situações... Mas a congestão pulmonar seria mais fina, mais falhando um pouco. Edema agudo, né? A congestão é um pouco diferente do edema agudo dos pulmões, uma coisa muito mais assim, exuberante. Então esses são dados importantes que você, à beira do líquido, você consegue separar. Outra coisa, é muito difícil você separar um DPOC associado a um cardiopata. É muito complicado. Esse é mais DPOC, esse é mais cardiopata. Só tem um detalhe. O DPOC tem mais sibilo pra caramba e pouco estertor. O cardiopata, grosseiramente, estertora mais e tem menos sibilo. Então, às vezes, você pode fazer esse balanço e separar o cara que tem DPOC e o cara que tem cardiopatia isolada, que é muito semelhante. Um estertora mais, o outro simila mais. Aí você pergunta, e o corpo pulmonar? Aí, amiguinho. Aí tu vai olhar para onde? Sabe para onde? Não, você vai olhar para onde? Para o abdômen, você tem ascite, tem edema de membros inferiores, e franca ciência ventricular. Isso aqui, cara, é um fumante inveterado, mas em franca ciência ventricular. Isso é um corpo pulmonar crônico. De uma maneira, à beira de leito, e conversar com o doente, e você separar o DPOC,
cardiopata isolado, que às vezes acontece isso, e um indivíduo que tem as duas doenças associadas. É uma forma que você pode julgar e pesar, falar, isso aqui é um copo pulmonar, esse é mais DPOC, esse é cardíaco. Veja bem, é diagnóstico clínico. Se você quiser separar isso definitivamente, dosa o BNP. Isso eu acho ridículo, mas tem que dosar o BNP. Lembrar que o coração, ele é também secretor. Ninguém fala isso. Ele joga hormônio. Quando ele entra em sufoco, se tu dosar o BNP, vai estar alto pra caramba. Aí tu pega um DPOC com o BNP alto, e cara, esse cara é um cardiopata também. É um corpo pulmonar. Então, uma maneira de marcador bioquímico de dosar o BNP, que é um hormônio que o coração joga na circulação para mostrar que ele está sofrendo também. Ok? Isso é importante. Pode seguir. Sibilos. Aqui nós falamos dos sibilos, eles são muito conhecidos principalmente pelo paciente asmático também, que é a característica do paciente asmático, a presença de sibilo. Aqui nós também temos outros quadros também que tem, como bronquite, tanto que nós temos, às vezes, dificuldade de identificar se o paciente está com bronquite, ou às vezes uma asma por causa do sibilo, então você faz um beta-agonista, faz um beta-agonista para você desbloquear as vias pulmonares para conseguir esse paciente voltar. Na reação alérgica também, novamente, reação alérgica, a asma é uma reação alérgica. A enfisema também. Os sinos podem ser monofônicos, o segmento branco é conitido. Normalmente, quando a gente tem sibilo, especificamente o segmento branco, costuma ser algum tipo de obstrução pulmonar ou um câncer, neoplasia. Lembrar que eu já falei isso várias vezes. Sibilo fixo e localizado em tabagista, manda tomografar. Deve ser um câncer, porque não tem razão de você ter um sibilo em um único local. É obstrução brônquica. E se tem história de tabagismo, pensar em câncer. Tá? Coloca o externo, só tem no local. Eu tinha visto que para ser considerado, para o paciente ser considerado risco tabagista, só acima de 20 maços ano, que é considerado na literatura. Mas o paciente já fuma, não dúvida nenhuma, o paciente já entrando com fumo, tipo, um ano mais ou menos, já pode ser considerado risco? Olha só, o Gold é um documento que todo ano ele atualiza todos os trabalhos feitos sobre doença pulmonar obstrutiva. A Liga de Pneumologia me pediu para dar uma aula sobre DPOC esse ano. Aí, claro, eu fui para o Gold desse ano, que já foi publicado, para ver quais seriam as modificações em relação. Porque cada ano a carga tabágica diminui, mas do Golden de 2024 ainda é considerado para DPOC 20 maços anos. Mas já começam a surgir vários trabalhos mostrando assim. Por exemplo, a gente teve aqui uma paciente que fumou durante 29 anos, fumou durante a gestação toda, nunca parou de fumar, tem uma carga tabágica já de 10 maços anos e com muita tosse, nós examinamos ela. Então, se você for observar, ela já tem risco aumentado para fazer doença pulmonar obstrutiva crônica. Teus trabalhos recentes com TC, Vitória, segunda difusão, mostram que, por exemplo, essas pessoas com 30 anos, 20 e poucos anos, que a gente fala, não, o DPOC vai aparecer lá perto dos 50, dos 60, elas já começam a ter alterações tomográficas e funcionais em decorrência do tabagismo. Mas a sua resposta, eu não sei se eu confundi mais do que eu expliquei, a sua resposta é relacionada aos 20 baixos anos. Mas eu gosto muito dessa informação para vocês jovens, eu sei que aqui não tem ninguém fumando, mas cigarro de qualquer forma, e fica esperto, hein? Porque aquela coisa de dizer que os eletrônicos são inóculos, isso aí mentira. É a maior mentira. Deixa eu aproveitar essa colocação que você estava fazendo. Primeiro, é um dos fatores de risco mais importantes. Se você pegar uma população hoje, de uma maneira geral, quase 70%, 80% fuma. Se não fuma, indiretamente fuma, porque está perto de alguém que fuma. Esse é o detalhe. Independente disso, você tem a poluição do ar, está aspirando, não tem jeito. Então você, dentro de uma forma, dentro de geral, você vai desenvolver algum problema, ainda mais nos dias de hoje. A poluição está aí. Virou um fator de risco, coisa que não era, sabe? Coisa que não era. Aí você fala assim, eu fumo assim, se você fez botou um cigarro e aspirou, amigo, você tem nicotina. Nicotina é um potente vasoconstrictor de disfunção endotelial. Quer dizer, você já altera o endotélio, inflama o endotélio. 1, 2, 3, não importa a carga. O cara fala assim, mas eu só fumo. Não interessa, doutor. Se você colocou
um cigarrinho na sua boquinha e aspirou e jogou fumaça lá para dentro, pronto, você já está com lesão. Mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver lesão. E o outro detalhe que também... Depende da carga. Não, só saber. Estou te perguntando, depende da carga. Depende da carga, exatamente. Porque vai em cima da coronária. Exatamente. A gente viu doentes aqui, Isabel, que fumam e tem uma obstrução arterial significativa. Doente vascular só por cigarro, não é nem diabético. Não, porque a gente fala em carga e pneu, mas vocês não. Não, exatamente. Está todo entupido o vascular, todo entupido. Aí, qual é o fator de risco? Segundo ele, não é diabético, segundo ele, não é hipertenso, fumava para burro. Então, isso é uma coisa muito séria. E o segundo ponto que você colocou, Isabel, que eu acho fundamental, que essa meninada, essa garotada aí que está agora com tal cigarro eletrônico, isso é um absurdo, cara. É tão contaminante, tão como um fator de risco, igual o próprio, que acho bonito. Você vai para a Europa, então, nossa senhora. Acho que não faz mal. Acho que não faz mal. Tu vai para a Europa, então, nossa senhora, tu vê aqueles bobões fumando, achando que aquilo é o máximo. E aqui já tem uns bobos também, seguindo esse ritmo. Cara, tá doente, vai ter doença. Então, é o mesmo nível do eletrônico, sem falar do cachimbo, sem falar da maconha, sem falar das outras, do crack, enfim, de tudo isso. Então veja quanta coisa, como a Isabel colocou, a doença pulmonar crônica, a cardiopatia, o sibilo, secundário, há um fator de risco só que a gente levantou aqui, que é o tabagismo. É isso. E tem uma pergunta para vocês, mestre. Em relação à maconha, né? Qual seria o comprometimento cardiovascular e pulmonar? E se existe um prazo de utilização que comprometa isso? Uma vez que você está usando essa droga, que agora virou, teoricamente, é outra mulher. Quando a gente fala maconha, é outra mulher. Mas a maconha em si, dá lesão cerebral, dá lesão cardíaca, evolui para demência, todos os processos, igual ao outro, igual qualquer um desses estimulantes. Então não é legal você usar esse tipo de cigarro, enfim. Mas é a mesma coisa que a cocaína. Nós pegamos um doente agora no SUS Aguiar que ele fumava maconha, cocaína para quem não fumava, ele comia desde 10 anos, cheirava pra caramba. Maconha, cocaína e crack, enfim, cara de 30 e poucos anos de idade. Então, ninguém, não tem jeito. Dá lesão cerebral, dá lesão cardíaca, dá infarto, dá arritmia, dá morte súbita, dá cardiomiopatia, tá? Dá pneumomediastino. Aí. Tá. Jovem com pneumomediastino, pensa em ser